Quando a gente fala da cadeia de suprimento, né, a gente tem que sempre tratar... Já está gravando, gente. Acabei de colocar. Já tem que sempre tratar a questão da negociação com partes interessadas, né? Nós temos clientes, é uma parte interessada pelo nosso produto ou serviço, somente na logística, né? E tem a questão de fornecedores e tem a nossa carteira de cliente, propriamente dita, né? Então, toda vez que a gente tratar a cadeia de suprimento, né? Planejamento, né? Da programação da cadeia de suprimento, nós sempre vamos lidar com esse aspecto chamado negociação, propriamente dito. A essência sempre vai acontecer. A negociação sempre vai acontecer. Ora, nós vamos estar negociando com o nosso cliente, ora, nós vamos estar negociando com o nosso fornecedor, ora, nós vamos estar negociando com, né, os possíveis, né, stakeholders, né, aquelas partes interessadas pela nossa empresa, propriamente dito, ou seja, os anjos investidores ou os acionistas. Sempre nós vamos estar negociando, apresentando alguma proposta, alguma ideia, vendendo algo para eles, né? Sempre. E é nesse momento que é interessante a gente ter o básico, né, de técnicas básicas, de técnicas de negociação propriamente dita. E esse básico de técnica de negociação nos ajuda muito, né, no aspecto do dia a dia. Quando a gente trata com o fornecedor, quando a gente trata com o cliente, quando a gente trata, né, com a nossa perspectiva, né, de investidores. Então, a técnica de negociação é essencial para tudo, né? Lógico, quando a gente fala de negociação, a gente até vê nessa imagenzinha aí, né, duas pessoas se relacionando, né? Começa um diálogo e a sombra, né, mostra eles dando a mão ali, né, no sentido de acordo fechado, né, acordo firmado, né, negociação concluída. Então, é isso mesmo que acontece. Toda negociação inicia por um diálogo das partes interessadas, né? E esse diálogo, aí eu coloquei até uma imagenzinha da pessoa ali fazendo uma pesquisa, né? Esse diálogo, né, ele inicia, né, pela pesquisa propriamente dita das partes interessadas, essa pesquisa é para entender quem é o meu possível, né, alvo de negociação. É uma empresa, meu possível alvo de negociação? Então, eu tenho que estudar essa empresa. É fornecedor, que é o meu alvo de negociação para eu conseguir efetuar um pagamento a 30, 60, 90, como é muito comum, né, quando a gente fala de fornecedores, ou, né, desconto, né, dentro do aspecto de lote. Então, o que é? Se é um fornecedor, eu preciso estudar o fornecedor. Se é o meu cliente, né, eu vou negociar com o meu cliente, propriamente dito, eu preciso entender esse meu cliente, eu preciso estudar esse meu cliente. E quais são as técnicas, né, que eu vou para poder lidar com esse meu cliente? Então, gente, quando a gente trata esse conceito de negociação, ele é muito abrangente. E ele começa por uma lição de casa básica, que é entender o outro lado, é aquele processo do rapport, da empatia, né? E aí nós vamos trabalhar aqui também. Entender quem está do outro lado, em primeiro lugar. Depois que eu entendi quem está do outro lado, eu vou sentar e vou negociar. Porque numa negociação, é muito interessante, tem que ser empresas ganhando com empresa. A gente fala, né, business to business, né? Que é empresas ganhando com empresa. Não é a empresa ganhando e a outra empresa perdendo. Quando isso começa a acontecer, quando a outra parte ela começa a perceber que toda negociação ela perde, é nesse momento que não acontece mais, né, o fechamento, né, de grandes negociações. Encerra-se por ali, né, as negociações. Então, atentar. Primeiro passo, estudar. Estudar o meu cliente, estudar as empresas, estudar o meu fornecedor. Segundo passo, sentar para o diálogo. Está ali na imagem, sento para o diálogo. Terceiro passo, faço a conclusão, né, do processo da negociação. Então, isso é muito bacana, isso é muito interessante. Tá ok, gente? Conseguiram compreender? Wellington,
Tailane falou que ela não está conseguindo visualizar. É só ela ou tem mais alguém que não está visualizando? Acho que deve ser só ela, né? Às vezes entra e sai e consegue de Deve ser a novo. conexão. É, conexão, acontece O pessoal muito está isso. colocando que está vendo, visualizando. Dizer conexão, viu? Digo por experiência. Legal, legal. Beleza, Rayane, beleza, Larissa. Então, Flávia, tenta fazer isso, tenta entrar e sair de novo, que aí às vezes consegue. A Patrícia está com a mão levantada. Pode falar, Paty. Oi, professor, boa noite. Eu poderia repetir, por favor, os passos para eu anotar? Opa, com certeza, Paty. Com Ok, certeza. obrigada. Tá conseguindo visualizar? Sim, para mim eu estou vendo aqui. Perfeito. Isso mesmo, Fátima, tá na primeira página, não mudei não. Tem um chiadozinho aí, vocês estavam falando, é muito comum, não tem jeito. Eu gostaria de fechar tudo, mas não dá. Legal, vamos lá. Então, o primeiro passo, conforme a Patrícia solicitou, só fazendo, recapitulando, tá, gente? O primeiro passo está nessa imagenzinha que eu coloquei aqui, ó. É estudar a parte com quem eu estou interessado em fechar uma negociação. Estudar. Vou estudar o meu cliente, vou estudar o meu fornecedor, vou estudar as possíveis empresas com quem eu quero fechar uma parceria, uma negociação. Tá bom? Primeiro passo é esse, fazer um estudo, né, da parte interessada que eu tenho para negociar. Primeira etapa. Segundo momento, eu vou fazer o quê? Vou estabelecer um diálogo. Não sei se eu dei uma imagem aqui, ó. Estou estabelecendo um diálogo com a parte que eu interesso fazer uma negociação. Então, o segundo momento é partir para um diálogo. Seria justamente esse momento da conversa, né? De colocar na mesa o que eu acho interessante nessa negociação, quais são os pontos que seria interessante para poder fechar a nossa negociação, beleza? Então, o segundo momento está aqui. Estamos sentando para o diálogo. Primeiro, estudo, né, o meu cliente, estudo o meu fornecedor, estudo a empresa. Segundo momento, sento para um diálogo. Vou partir para o diálogo. Terceiro momento, eu amarro, eu fecho a negociação. Tá aqui, ó. As mãos dadas aqui na sombra, aqui, ó, pano de fundo. Uma imagem bastante ilustrativa, simples, mas que ela gera já uma certa memorização de 3 passos importantíssimos para um processo de negociação. Pode falar, Paty. Está com a mão erguida aqui. Não, eu esqueci de baixar. Ah, tá ótimo. O Leonardo perguntou, você já participou de alguma negociação? Eu coloquei o tempo todo estamos, mas em proporções diferentes, né? Verdade, prof. O tempo todo estamos mesmo. Eu já participei, Léo, já participei de alguns processos de negociação de empresas, de distribuição, na nossa área de logística, de concessão. Essa nossa experiência, graças a Deus, na área de logística, a gente já participou sim. Eu vou demonstrar aí alguns exemplos para vocês aos poucos. A gente tem aí bastante tempo juntos, a gente vai compartilhando alguns estudos de casa aí do dia a dia, isso é legal. O bom da gente ter trabalhado na área é isso, né, que a gente consegue compartilhar um pouco da parte teórica, né, e prática, e termina fazendo uma soma bacana. Lógico que com a contribuição daqueles de vocês também que estão trabalhando, que já passaram também por algum processo semelhante, é legal, como a gente sempre faz, né, coloca a janelinha no fogo, coloca um ou outro aí que já está no mercado no fogo, e a gente vai contribuindo aí, a prof, aí também com os exemplos nossos. Vamos lá, vamos avançando, né? Então eu coloquei aqui uma referência, né, para poder honrar as fontes nossas, né, de pesquisa e de negociação, para vocês poderem também entrar em contato se quiserem, referente a esse tipo de referências de pesquisa para montar a aula. Isso é bacana para vocês entenderem que também lá na frente vocês precisam sempre citar fontes em tudo que vocês pesquisam, né? E entra aqui já num conceito de uma imagem de 3D aqui, né? De uma tabuleiro aí de xadrez, né? Por que xadrez, professor? Justamente por causa disso, né? A negociação, né? É justamente
é como se fosse uma verdadeira arte, né? De conseguir realmente entender o outro lado de forma bastante detalhista, racional, estratégica. Pode ver que xadrez exige muito isso, né? Exige muito esse nosso lado racional, cognitivo, no aspecto mais de criatividade, né? De jogadas mais criativas, estratégicas. O aspecto mesmo, propriamente dito, né? De pensar muito, refletir muito antes de tomar qualquer ação. Então, negociar, propriamente dito, é uma arte mesmo, né, dentro de um aspecto aí mesmo, né, de um estudo mesmo, como se fosse um jogo de xadrez, onde a gente tem que analisar todos os nossos pontos fracos, fortes, analisar a parte interessada aqui, entre aspas, aqui no caso, né, seria o nosso possível adversário, o que ele tem de bom para nos oferecer, o que ele tem de ponto fraco que eu posso trabalhar e oferecer para ele. É realmente um jogo de xadrez, propriamente dito, na sua inteligência máxima, né? Negociar é a arte de jogar, é a arte de ter estratégias específicas para alcançar o meu resultado esperado, propriamente dito. Ok? Opa, depois a gente trabalha isso, André, tá bom? A gente abre esse espaço, ok? Depois a gente trabalha esses conceitos. Mas pode ir interagindo com a prof aí, tá? Também junto aí, à medida que você vai entrando, que vocês vão perceber que acontece muito isso, né? Tem hora que vai ser mais a professora tomando iniciativas no sentido do patrão, levando a aula, e depois eu mais no bastidores, e assim vai indo. 2 professores é bom por causa disso, dá para interagir. Vamos lá, seguindo aqui dentro desse conceito, né? Por que é importante ser um bom negociador? Tudo é negociável. Tudo. Tudo é negociável. A vida é um grande game, né? Verdade. Tudo se negocia. A pauta de uma reunião, o horário, né, para chegar em casa, o restaurante para se jantar, desarmamento nuclear, a preservação da natureza, a guerra, a paz, até mesmo a venda e a compra de um objeto. Ou seja, estamos o tempo todo negociando, conforme até a fala da professora. Isso é verdade, gente. Estamos o tempo todo. Você está em casa aí, às vezes está negociando com a sua mãe, com o seu pai, né, com o seu namorado, com a sua namorada. Você está negociando muitas vezes, né, com sua esposa, seu esposo. O tempo todo nós estamos negociando. É de forma intuitiva, né? A gente está negociando. Então, o tempo todo. Agora, negociar da forma certa, estratégica, com arte, com técnica, é esse que é o segredo para quem trabalha, né, na área de suprimento, para quem trabalha dentro da área de logística. É saber utilizar as estratégias, como diz lá no jogo de xadrez, para alcançar o nosso objetivo, que é o resultado final, que é a vitória da negociação. E entenda-se por vitória, não é que você vence, né, o teu possível cliente, você vence o teu possível fornecedor, que você vence, né, no aspecto de ter vantagem na sua carteira de clientes, propriamente dito, né, vence na negociação com aquele outro parceiro ou com aquela outra empresa. Não, não é no aspecto de vencer, que até é uma forma errada, né, da gente olhar a negociação. A gente às vezes tem a negociação como aquela lei de Gerson, né? Eu tenho que sempre sair na vantagem, eu tenho que sempre sair, né, à frente, eu sempre tenho sempre ter vantagem, ganhar, né? Sempre ter lucro acima, né, daquela pessoa que eu estou interessado. Se a gente anda com essa percepção, pode falar, professora. Não, pode finalizar aqui, depois eu concluo. Tá. Se a gente anda, né, com esse olhar para negociar, por exemplo, em casa, se eu vou dar o despertão, só quero ganhar, vai chegar um momento que vai ficar desagradável para o meu lado, vai ficar evidente que tudo que eu faço é para ter vantagem. Numa negociação, é o mesmo. Toda vez que eu sento com o fornecedor para negociar e eu sempre só quero ter vantagem em cima dele, ele vai perceber isso. Existe uma máxima, até de livros, né, que eu leio bastante,
que diz assim, de network, que diz, né? Seja interessante, depois você seja interesseiro. Entendeu? E tem que tomar muito cuidado com isso, no sentido de network, né? E negociar é ter network, né? É provocar network, rede de relacionamento, né? Então, seja primeiro interessante para aquela parte que você está negociando. Seja interessante, né? Para o seu fornecedor. Seja interessante para aquela carteira de cliente. Seja interessante, né? Para aquele público-alvo, para depois você ser interesseiro. Tá? Eu pontuo assim, porque aí você vai perceber que, opa, vamos estabelecer aqui agora uma negociação agradável, porque esse cara é muito interessante para a minha realidade como fornecedor, esse cara é muito interessante para a minha realidade como investidor, e eu tenho certeza que eu tenho muito a contribuir para ele aí, ele também tem interesse. Opa, ó, tá vendo? Toma muito cuidado, eu vou abrir a falar aqui para o professor, tomar muito cuidado para a gente sentar numa negociação, seja numa transportadora, seja numa grande empresa, uma empresa pequena, só com desejo de interesse de ganhar, de ter vantagem, ganhar, ter vantagem. A ambição de sempre sair à frente. Aí eu estou sendo mais o quê? Interesseiro e interessante. E não tem jeito, a outra parte vai perceber isso. Pode falar, professora. Já complementando a sua fala, acho que a primeira negociação que nós temos é com nós mesmos, né? Vou comer pizza para depois comer salada, naquela dieta em si. Mas interessante de todas as negociações, seja dessa briga interna com nós mesmo, né, fazendo negociação conosco mesmo, até uma grande negociação empresarial, a primeira coisa, né, vamos dizer assim, um segredo, é nós sabermos o que queremos. Qual o objetivo dessa negociação? Quais pontos eu quero alcançar e o que eu vou poder abrir mão para isso e o que eu não posso abrir mão. Perfeito, professor. Até eu vi a contribuição dos meninos aqui, o Altair também colocou até uma coração aqui, dizendo que realmente é um equilíbrio, a negociação é como se fosse um jogo de equilíbrio. O negócio, a Elisângela fez uma contribuição super bacana, né? Tem que ser bom para ambas as partes, e é isso mesmo, Léo. A negociação seria, né, um papel estratégico para todas as empresas. Todas, tá? Se é todas, então é aquela parte que você está interessado em negociar e também tem uma estratégia específica naquele momento que ele senta para o diálogo, né? Naquela primeira parte, né, ele já fez o estudo, ele agora vai sentar para o diálogo, comercialmente falando, para depois sim, fechar ou não aquela negociação. Então, negociar é realmente trabalhar estratégias, né, para poder a gente conseguir gerar um resultado esperado daquela negociação. E, lembrando, primeiro eu tenho que ser interessante, né, depois, o grande problema, na maior parte das negociações, seja, como disse a professora, né, conosco mesmo, seja com os nossos amigos, seja em casa, seja com o crush, com a namorada, com a família, enfim. Muitas vezes a gente vai com sede ao pote de apenas olhando para as nossas vantagens. E é nesse momento que a gente não pratica a negociação. Tá? A gente não pratica. Aí isso não se chama negociação. Tá? Isso se chama uma pessoa totalmente ambiciosa. A ambição é boa, mas tem a sua dosagem correta, né? Tem que tomar cuidado que a ambição pode se transformar em ganância, né? Aí ganância é ruim, é justamente um efeito da ambição de forma errada, né? Ela se transforma em ganância, porque eu só quero ganhar. Então, quando eu quero só ganhar, eu não sou um bom negociador, tá? Quando eu vou, né, também dentro de um aspecto geral, né, com interesse, opa, isso é ruim, espanta as pessoas. Qualquer network sente isso. Qualquer rede de relacionamento sente isso. A gente até abre aqui um exemplo prático, né? Você se aproxima de um colega aqui da sala, por exemplo, nós temos alguns colegas que estão trabalhando, né? Já tem a sua vida laboral dentro de boas empresas, aí você se aproxima, já mal criou uma certa, né, aproximação, mal criou um certo intimidade, né? Criou aquilo que a gente fala do diálogo, né?
mal criou o diálogo, você já vai dizendo, pô, me arruma um emprego aí, cara, me arruma um emprego aí, poxa, me ajuda, eu tô precisando muito, tal, já vou entregando o currículo, vou sendo um pouquinho, vamos dizer assim, desagradável, né? Eu começo já estou te mandando um currículo aqui pelo WhatsApp, já estou te mandando um currículo aqui pelo Teams, já estou te mandando um currículo do seu e-mail, poxa, que tua empresa? E aí eu começo a 100% interesseiro pelo que a pessoa pode me oferecer, não pelo que a pessoa é. Eu não estabeleço, né, aquilo que se chama uma aproximação, não estabeleço um diálogo, eu já vou direto ao ponto final, que é o que eu quero, é o que eu preciso. Isso é ruim, isso é extremamente negativo, isso quebra qualquer vínculo de negociação e qualquer vínculo, né, de rede, né, de possibilidades de contato para uma futura negociação, seja de emprego, de indicação, ou até mesmo, né, de fechamento de um contrato empresarial. Então, essa percepção vocês têm que ter na área de logística. Quem está aqui, que acompanhou comigo em aula lá em Lene, né, em ADM, percebe que a gente falou sobre negociação lá, Helene, que a gente fala de negociações internacionais, mas já tá vendo que é uma linguagem totalmente diferente da logística. Né? A Rayane está aí, sabe muito bem disso. Por quê? O aspecto aqui é um aspecto 100% comercial, um aspecto mais aí pessoa a pessoa, tete a tete, fornecedor a fornecedor, diferente das relações internacionais. Entendeu? Então, aqui a negociação ela precisa ser a partir desse princípio. Eu preciso estabelecer primeiro, né, um diálogo, né, dentro de um aspecto de estudo, para depois sim partir para a questão do resultado que eu quero com aquela negociação. Ok? Legal, Rayane. Obrigado pela contribuição. Essa linha aí mesmo. Vamos avançando aqui, né? Então, o que é negociar, né? Propriamente dito. Apareceu aí para vocês? Para mim, sim. Apareceu aí, prof? Sim. Ah, apareceu aqui também. Professor, tem algum apareceu. microfone? Professor, tem algum microfone dando interferência. Tá cortando a sua voz, professor. Acho que é mal Será que contato mesmo do microfone de mexer. Ah, na hora que mexe, né? Deixa eu ver aqui, deixar ele mais fixo aqui. Deixa eu ver aqui. Tá lá, pera. Vamos lá. Prof, qualquer coisa vocês me avisam aí, tá? Ok. O som é de chiado mesmo, sabe? De telefone. Mas isso já está constante. Só às vezes que a voz vai e volta, mas agora a voz ficou, mas o chiado permanece. Tá. E agora, melhorou? Ou continua? O chiado continua. O chiado continua, professor. Agora não dá para ouvir nada, só dá para ver sua foto piscando. Mas o chiado de fundo, acredito eu que não estava atrapalhando tanto, não. Agora nem chiado, nem professor, gente. Sumiu. Tá bem baixinho, Wellington. Só deu para ouvir. Calma, gente. Vamos lá, voltando. Tá baixinho. E o chiado permanece. Mas o chiado, pelo menos, não sei, eu acho que não estava atrapalhando. O que estava era mais só quando falhava, mas parou de falhar.
E aí agora? Ah, que eu tenho que É que ligar. tava dando interferência, professora. Aí, tipo, não dava pra escutar o que o professor e nem a senhora tava falando. E aí agora, gente? Tá bom? Ano, Bom, eu estou Tá um escutando pouco bem baixo. baixo. deixa eu colocar no volume. Isso. Tecnologia. Esse aqui. O que é? Tá cortando. Anteriormente estava melhor, pelo menos para mim o áudio estava saindo melhor. Quer que eu continue, Wellington? Bom, enquanto o professor vai tentando arrumar o microfone dele, para não perder esse fio da meada, vamos dizer assim, agora não dá para eu ver o que ele estava compartilhando. Mas ele estava falando um pouquinho sobre a parte de negociação, que não adianta, em qualquer tipo de negociação que iremos ter, nós queremos impor e prevalecer só o nosso lado. Porque não vai ter uma negociação, e sim uma imposição. Então, quando tem negociação, ou o que a gente conhece, né, como barganha, os dois lados se autofavorecem. É a mesma aquela sensação, quando só um lado ganha, que você chega em casa e olha, por que eu comprei isso? Já aconteceu isso com vocês? Algumas vezes já. E como que você se sentiu? Me Um senti. idiota. É, verdade. Eu falei, mais uma coisa pra pegar poeira, né? Uhum. A Larissa falou que acontece bastante com comida, então, a Luísa comprou por impulso. Exatamente. Então, o que acontece? Quando o vendedor ele acaba, vamos dizer assim, te iludindo, ou você acaba levando só para, sei lá, às vezes ficou sem graça de dizer que não queria, ou achou que ia ganhar vantagem na promoção, né, na dita promoção, ou coisa assim. E aí depois, quando você cai nessa real que, poxa, fui um idiota, ou como é que colocou? Ah, comprei por impulso, ou por que eu comprei isso, ou algo assim. Essa frustração, em uma negociação, ela não pode acontecer, porque senão ela não vai se repetir. Você não vai acabar voltando lá e comprando novamente aquele produto, porque sempre vai ter aquela sensação, né, que eu fui enganado ou fiz besteira. Às vezes o produto é bom, você até precisava, mas não era aquele momento ou não era naquelas condições. Né? A Larissa até colocou aqui, acho que compro pela pressão de tanto que a pessoa insiste. Já vai, Rayane. Exatamente. Às vezes, né, isso é a negociação de um trabalho, de um TCC, de um relacionamento e de venda também, né? Dessa parte que nós estamos falando do setor de compra e venda, parceria. Imagine, a pessoa só comprou com você uma única vez, depois comprou o restante com o seu concorrente, né? O que você acabou ganhando? Aqui o James colocou, era vendedor de escola de curso.
tem que ter lábia. Fala, Rayane. Olha só, posso contar uma experiência que aconteceu semana passada? Diga. Então, semana passada, né, eu fui na loja comprar um celular novo. Só que eu já tinha pesquisado, né, alguns celulares e eu já tinha um em mente. Daí, tipo, professora, eu sou uma péssima administradora e eu sou péssimo para negociação. Porque eu já sabia o celular que eu queria, eu já sabia o valor, eu já tinha um determinado ponto que eu queria gastar. Só que o vendedor ele tinha muita lábia, muita lábia. Tanto que minha mãe ficou até muito, tipo, como eu posso explicar? Com raiva, para não falar outra Aham. palavra. Por quê? Porque ele ficou jogando lábia. E, professora, é que nem a Larissa, acho que foi a Larissa que falou, eu não consigo dizer não. Tipo, porque eu acho isso muito, sei lá, eu só não consigo. Daí eu acabei levando o celular que o vendedor queria me vender e minha mãe ficou no meu pé. Porque eu ultrapassei o orçamento que eu deveria. E aí, se você posso te tiver falar que uma comprar coisa? novamente, você vai voltar com esse vendedor? Não, sem dúvidas não. Vou voltar com a minha mãe, tá? Porque minha mãe tem Rayane, pouca. Oi. eu vou te dar uma dica quando você entrar numa loja e alguém for te vender alguma coisa e você não tiver certeza. Você começa a perguntar, criar pergunta para ela, para saber o porquê que ela tá te oferecendo. Isso desconcerta as pessoas. Ela não, ela, tipo assim, ela vai tentar te explicar tanta coisa que uma hora ela vai travar. Então você vai saber se ela tá sendo verdadeira, oferecendo um produto bom ou ela só tá te vendendo. Contesta, nunca aceita de primeira, entendeu? Porque senão tudo que tentarem te vender você vai comprar. Tá bom, Gerson. Uma ótima dica. Realmente, uma ótima dica. Obrigada. Nada. Então, a primeira, até o Gemerson comentou, e como eu tinha comentado anteriormente, a primeira coisa você tem que saber o que você quer. O que você está disposto a abrir mão e o que você não está disposto a abrir mão. Pegando esse mesmo exemplo da Rayane, eu também recentemente tive que comprar um celular. E aí a gente vai, né, nos tutoriais da vida, isso e aquilo outro. E aí eu escolhi uma determinada marca que ele já vinha com Android 10. E a diferença de preço pela internet não tinha, né, com a loja. E aí, por conta da quarentena, eu não fui até a loja física. Quem foi o meu marido, que ele já estava lá no centro trabalhando. Eu falei, então, né, já aproveita, tá o mesmo preço, então já compra, que eu não preciso ficar esperando e nem pagar frete. Ok, eu mandei o modelo, mandei tudo igual. A única diferença é que uma cor vinha Android 9 e outra cor vinha Android 10. E aí, quando chegou em casa, que eu bato o olho, na hora que eu ia abrir, eu vi que não era pela nota fiscal que eu queria. E aí eu entrei em contato com o WhatsApp da vendedora, eu falei, ó, não é esse que eu pedi dessa outra cor, inclusive ele mostrou para você. Ela, é tudo a mesma coisa, é só um tom de azul diferente. Aí eu falei, não, esse é Android 9 e o que eu pedi, o que eu solicitei é Android 10. E são o mesmo preço. Ela, eu vou ver no outro dia. Aí no outro dia ela assim, esse de Android 10 aqui era R$ 300 mais caro. Mas por que você não fica com esse? É só pedir para atualizar. Aí eu falei, olha, né, já não dá. Eu falei, uma vez que eu peço para atualizar, ele já não vai ter a mesma capacidade de produção que um que já vem programado para esse Android. Então eu tive que cancelar a venda, ela teve que cancelar a venda, imagino que ela deve ter xingado até minha última geração, e comprei pela internet pelo mesmo preço, R$ 300 mais barato do que a loja física, mas veio o Android 10. Então, o que fez a diferença, né, entre a Rayane e, vamos dizer assim, a minha negociação? Que a Rayane, talvez, ela até queria esse mais caro, mas ela sabia que a mãe dela tinha dado um orçamento. E aí, talvez não tinha definido o que ela queria exatamente. Foi para pesquisar. E nesse pesquisar, o vendedor catou ela.
E com certeza a mãe dela tinha o orçamento um pouco maior, senão ia dizer, ó, não tem jeito, pronto e acabou. Então, quando a gente está fazendo essa negociação, né, nós temos que ter claro o que nós queremos, né? Principalmente no âmbito empresarial, nós queremos ter a parte assim, por escrito, contratual, ou antes mesmo de nós irmos. Por isso que às vezes a gente vê nos filmes, né? Ah, jantar de negócios, almoço de negócios. Isso existe na realidade. E por que que seria isso? Porque uma coisa, eu ir lá na loja comprar um celular. Outra coisa, eu estou fechando uma grande negociação, uma parceria com o meu fornecedor, ou eu seja o fornecedor de algum cliente. Então, até o professor deixou aqui no slide, né? O que é negociação? Então, as duas partes, ela vai tentar ganhar o máximo possível e perder o mínimo possível. Só que tendo a consciência que o outro lado também tem que ganhar. O vendedor também tem que ganhar a sua comissão. A loja também tem que ganhar o seu lucro. Né? Por que tem essa diferença do site para a loja física? Porque na loja física tem todos esses gastos que o EAD, vamos dizer assim, né? No online não tem. Então, tenho essa compreensão, realmente, vai estar mais caro. Ok, mas não venha vender gato por lebre, né? Você tem que ter essa noção clara, independente do que você queira. Isso, tanto na área jurídica, imagine, você é um advogado. Tudo bem, eu aceito a pena, mas eu vou pedir uma pena menor ou uma pena alternativa. Também nesse âmbito, também tem a negociação. Né? Até o Altair colocou aqui, eu pesquiso em todas as lojas, fico jogando com elas para dar desconto. Não confio no vendedor, principalmente quando eu conheço o produto e deixo ele gastando o papo dele. O Altair é experiente, não perde dinheiro. Quando a satisfação o cliente retorna, isso é uma boa venda. Ganhar o cliente não é a única coisa. Então, por que a gente fala, né, que a gente está vendendo não é o produto, e sim o momento, a sensação. Para quando o cliente chegar em casa, não ficar frustrada. Poxa, eu não ia comprar isso, por que eu comprei? Né? E assim numa empresa. Olha, por que eu fechei negócio com a empresa da Janaína se ela só me dá a oportunidade de pagar a fatura à vista, ela não deixa pagar a prazo? E aí, na próxima negociação, eu vou buscar outras alternativas, porque eu sei que ali eu já conheço as regras dela. Eu só vou entrar se eu estiver disposto a aceitar. Isso também é no momento de um emprego. É claro que a gente acaba, vamos dizer, a situação em si acaba desfavorecendo, né, nós que estamos procurando um emprego. Mas se eu sei da minha competência, do que eu estudei, do que eu fiz, da minha experiência profissional, eu sei o que o mercado pode me oferecer. E aonde estão as oportunidades? Então, em todos os âmbitos, nós vamos ter sempre esse conflito, né? Sempre esse tipo de negociação. E aí, lembrando, né, quando a gente quer impor, a gente não ganha, ou ganha uma única vez. Pode falar, Paloma. Então, professora, eu já trabalhei, né, em loja, assim, né, como vendedora, e, na verdade, eu aprendi muito com a minha prima. E as primeiras vezes que eu fui trabalhando foi em temporada. E as minhas gerentes até ficavam nervosas comigo, mas eu não gostava de ser aquela vendedora que ficasse em cima, sabe? Então, eu sempre apresentava o produto para cliente e tal, né? Tanto que eu trabalhei em loja social e mostrava, né? O, o gosto, se a pessoa gostou, se realmente a pessoa estava à vontade, se a pessoa estava dentro do orçamento dela, tem tudo isso. Também eu via
E tinha vez das pessoas não levar, mas na próxima que ela voltava, que eu pegava bastante clientes, eles compravam bastante, assim, né? Até minha gerente ficou orgulhosa, assim, de mim. Então, eu acho que o ótimo vendedor não só ele sabe vender, mas também ele sabe negociar, né? Ele acaba sendo aquele. É tipo como posso dizer? Praticamente eu criei amizade, assim, Exatamente. O dentro do meu vendedor, trabalho, com clientes, né? ele não vende o produto, ele cria relacionamento, né? E aí, ao criar esse relacionamento, ele Isso, fideliza o cliente. sim, sim. Bem legal, Paloma. Professora, Oi, posso complementar? pode. Alguém tinha levantado, acho que a Janaína tinha levantado a mão, depois você. E antes disso, só deixa eu ler aqui que o Altair tinha colocado. Hoje os vendedores não trabalham sem vontade, com falta de treinamento, que até desanima o consumidor. Isso, com certeza, Altair. No centro de São Vicente, eu até falo, nossa, ou eu sou muito chata, ou porque, como a gente estuda e trabalha nessa área de administração, de negociação, eu fico indignada com o perfil desses vendedores, né? Mas, enfim, mandar eles vir E para. professora, complementando, fora que o que o Altair comentou, né? Tinha vez de eu não receber. Mesmo assim, com minha autoestima, conquistava os clientes, ainda vendia ainda. Exatamente, o cliente não precisa saber, né, dos problemas internos. A Janaína tinha levantado, o Gemerson, depois a Rayane. Pode falar, Jana, depois eu falo. Janaína? Esse microfone está no mudo. Travou? Travou a minha fala, o seu microfone. Estão conseguindo me ouvir? Ah, depois ela fala, ok. Então, o Gemerson, depois a Rayane, aí se a Janaína tiver conseguido arrumar, ela fala depois, então, da Rayane. Ô, professora, Oi. então, eu ia complementar o que ela falou, é porque existe vendedor e vendedor, cara. Tem vendedor que ele nasceu para vender, que ele é persuasivo, que ele não vai te encher o saco e vai te vender fácil sem você perceber. Existe o vendedor chato, que ensinaram para ele. Tipo assim, ensinaram para ele como funciona. Então ele vai só fazer você pegar raiva da empresa e tudo mais. Tinha uma venda que eu fazia que o nome era venda velada, que as pessoas você vendia e a pessoa não sabia que você estava vendendo para ela, entendeu? Tanto que ela ficava grata a você. Tem gente que é bom no que faz, mas tem gente que faz você pegar a raiva de onde ele trabalha. É literalmente isso. Só tem que tomar cuidado, né? Vender uma coisa que a pessoa não está ciente que está comprando depois da BO. Exatamente, eu não concordava, por isso que eu saí, porque na verdade os empresários só se importam com eles mesmo. Então, tipo assim, às vezes a pessoa tá passando fome e é obrigada a comprar aquilo por conta da persuasão do vendedor. Então eu comecei a discordar daquilo. Então eu acabei pedindo para sair. Sim, vi bastante no banco também, venda casada, coisas assim. Aí vai depender de, vamos dizer, de vendedor para vendedor, de pessoas para pessoas. Né? Já vi gerente oferecer na época, né, cheque especial, cheque para pessoa analfabeta. E aí, para a pessoa cancelar, ela tinha que escrever uma carta. Como se ela era analfabeta e não assinava nem o nome. Mas, enfim. Então, Nossa, que e vacilo, isso isso é é em nome maldade. dos bancários. Se você olhar bem, para mim não fazia sentido, por quê? Porque você está vendendo algo que uma pessoa que é igual você, pobre, não precisa em nome de quem quer mais dinheiro. Então,
acabou, eu vi que os meus valores estavam sendo invertidos, eu acabei pedindo para sair por conta disso. Exatamente. Rayane? Professora, só falando mais um pouquinho da experiência que eu tive. Que nem o Jamerson falou, né? Tem vendedores e vendedores. E esse vendedor que eu fiz a compra, né? Fechei o contrato. O professor, ele era muito chato. Ele é muito chato mesmo. Tanto que a minha mãe, ela ficou muito irritada pelo simples fato dele ter falado assim: é melhor você levar esse tal celular, porque caramba, como que ele falou? Que já não enche, não fica enrolando tanto na compra, sabe? Tipo, já pega esse logo, que daí não fica torrando minha paciência. Aí minha mãe ficou muito indignada com isso. Não foi com essas palavras, mas foi o que ele quis dizer, sabe? Nesse sentido. Eu já tinha pensado o contrário, já. Aí eu me pergunto por que eu fechei o contrato com ele, né? Porque tinha as outras mulheres também. Porque mês passado eu fui lá, né, fazer pesquisa, né? E tinha uma moça que nem, a moça era sensacional, sabe? Tipo, ela não ficava te enchendo o saco, eu não ficava te persuadindo pra, pra comprar, sabe? Tipo, ela falava, eu falava assim, que modelo é esse? Aí a mulher começava a explicar tudinho, de boa. Aí ela falava o valor e tal. Esse cara não. Eu já cheguei, coloquei o pé na loja, esse cara foi pra cima de mim e começou a meio que me devorar, assim, entre aspas. Só pra poder comprar aquele produto e infelizmente, ou felizmente pra mim, né, ele conseguiu. Você ajudou ele cumprir a meta dele e ele te ajudou a ganhar um celular mais caro do que você ia ganhar. Sim, professora. A sorte é que, tipo assim, eu tava querendo esse celular mesmo que eu estou, ou um modelo inferior a ele. Mas eu acho que ainda eu tenho um pouquinho perdendo. Um pouquinho não, né? A ironia. Exatamente. O Altair falou aqui, né, do vendedor que jogou junto com o filho dele, explicando todo o processo. Aí não teve como negociar depois. Então, obrigado, né, pelas perspectivas que vocês colocaram, mas realmente é isso, né? A negociação, uma hora você vai ter que abrir mão de uma coisa, outra hora você vai impor as suas. E numa empresa vai ser justamente isso, né? E aí você tem que realmente conhecer as cartas que você está jogando, né? Não vai adiantar, é porque ele foi muito bom e eu acabei cedendo, que você vai ter que arcar com um custo ou ser mandado embora. Né? Imagine uma negociação internacional igual o Wellington estava comentando, você paga o seguro da carga, então. Né? Ele persuadir você fazer isso, você paga o frete e etc. E aí você vai chegar para o seu chefe e falar, olha, nós vamos pagar tudo e ele não nos deu nada em troca nessa negociação. Então, acaba também ficando, vamos dizer assim, mais lençóis. E eles costumam falar algo que se identifica contigo, como se tivesse o mesmo jeito. Pergunta o teu nome e você se sente mais próximo. Mas é como eu falei, igual ela agora confessou que ela queria esse. Então, não é que ele foi tão persuasivo, ele descobriu o que ela queria. E aí, ele usou as cartas que ele tinha. Se ela realmente não tivesse orçamento, vendeu o sonho. Se realmente ela não tivesse orçamento e se realmente ela não quisesse, aí, vamos dizer assim, seria diferente. Que fui enganada ou algo assim. Mas pelas palavras dela, ele só jogou com o que ela, né, deixou demonstrar, vamos dizer assim. A Janaína falou, consegui, professora, mas já citaram bastante exemplos. Exatamente. Deixa eu ver se o Wellington conseguiu voltar aqui. Wellington? Oi, prof. Agora você voltou sem chiado e com força forte nessa voz.
Sempre. Estava escutando nossa conversa aqui de compra de celular, Sim, as sim. negociações. Estava aqui acompanhando vocês. Muito legal esse bate-papo, hein? Vendedor versus comprador, vantagens e desvantagens, negociações de rapport, dicas aí extraordinárias aí que eu vi vocês passando, muito legal, gostei mesmo. Bate-papo assim muito interessante e bem focado no nosso conteúdo, né? Sim. Muito legal. A galerinha participa, né? Muito boa essa turma. Gosto pra caramba. A aula que às vezes poderia ser um pouco até mais simples se torna até mais profunda, né? Por causa dessa participação bacana. Isso é muito legal. Sim, a Janaína quer ainda comentar, Janaína. Ela falou que o seu chiado tomou xarope e melhorou. Verdade, Jana. São as estratégias nossas aqui da tecnologia, né? A gente vai dando um jeitinho daqui, um jeitinho dali, dá um jeito final. Arruma. Se vira nos 30. Brincadeira, professor. Que bom que melhorou. Nada, imagina. Não, Pode professora, brincar à vontade. eu ia complementar, mas até eu conseguir resolver aqui também meu problema, já foi falado bastante coisas. Eu tive uma experiência, antes de eu entrar nessa empresa como compradora, eu fui vendedora durante 10 anos. Eu trabalhei junto até com a amiga aí da sala, Elisângela, numa loja de bairro aqui em São Vicente. Eu vou citar o nome, porque eu acho que muitos até devem conhecer, a Casa Benfica. E era muito difícil, porque aqueles níveis organizacionais que a gente andou falando esses dias eram assim: pai, marido, esposa, filho e filha, então, e tudo português. Então, assim, era muito difícil. Só que eu sou grata, porque ali foi o meu primeiro emprego. Eu não sabia nem vender, nem falar. Eu tinha vergonha até de falar, de abordar o cliente. E eles eram muito rígidos. Então, o que acontecia? Assim, o que eu aprendi? O cliente entrava e me pedia um chinelo lá da vitrine, por exemplo, e eu subia no estoque e tinha um chinelo. Mas eu nunca podia descer somente com o que o cliente pediu, mesmo que tivesse. Eu tinha que descer o que o cliente pediu e mais uns 3, 4, 5 caixas de sapato que eu aguentasse descer, eu tinha que trazer para o cliente olhar. E a maioria das vezes, por incrível que pareça, ele levava o que ele pediu e mais uns 2 que ele nem tinha pedido para ver, mas só pelo fato da gente descer, mostrar, ele colocar no pé, sentir o calçado, isso já fazia diferença. E a maioria das vezes os clientes, né, acabam depois até se tornando nossos amigos fora da empresa mesmo, pela confiança, né, que eles sentem no nosso trabalho. Então, venda é difícil para quem... Eu sei que hoje em dia, lá no centro, a gente entra por um lado e sai por outro, nem o vendedor, às vezes, não dá nem atenção para a gente. Mas eu acho que a partir do momento que você é uma vendedora, você tem que sempre fazer o seu melhor, independente se o cliente vai comprar ou não. Porque lá na frente o resultado vem. Depois o cliente, naquele dia, pode até não comprar, mas quando ele voltar, ele vai te procurar, ele vai querer aquela pessoa que deu uma atenção especial para ele naquele dia. Foi uma experiência bastante boa esse período. Concordo, Janaína. Eu só acho que desse tipo de cliente. E volta, professora, volta, pode não lembrar o seu nome, mas o nosso rostinho fica gravado lá na memória deles, eles entravam e falavam, não, aquela menina assim, assado, tal. Aí, quando via o nosso rostinho, lembrava, é aquela. Eu, a maioria das vezes, nem lembrava. Eu falava, não foi eu, não. Não, foi você sim, eu quero que você me atenda. Mas por quê? Em algum momento, eu tinha dado, assim, alguma atenção especial. Que, na verdade, isso era até uma cobrança, né, por parte do chefe lá, do dono da loja. Ele não permitia. A Elisângela está aí, pode até me confirmar tudo que eu estou dizendo. Não podia deixar o cliente, e quando o cliente saía sem levar nada, eles chamavam a gente, perguntavam o que ele queria e o porquê não levou. Aí o chicote estralava. Mas é bom, porque é um aprendizado assim que eu levo para o resto da vida. É isso, essa experiência. Obrigada. Realmente eu me vi também assim, não que na parte de vendedora
Também já vendi, mas eu trabalhava mais com essa parte de relacionamento, de vender sonho, e aí a pessoa levava os produtos, né, as roupas em si. E era justamente isso mesmo. Olha, não quero você, eu quero a moreninha, né, como o povo me chamava, eu quero a moreninha, porque se não ficava legal, eu falei, não ficou legal. Não, se ficou legal, eles já sabiam que ficava, né, que realmente ficou legal. E como consumidora, aí eu sou assim também. Fui na loja, não me agradou, mas a pessoa me atendeu tão bem que naquele momento, se não tem o que eu desejo, depois, quando eu volto, eu procuro aquele vendedor. Wellington? Opa, prof, estamos aqui. Escutando? Sim. Quiser continuar? Não, perfeito, né? Muito legal. O pessoal ainda está contribuindo ali no chat, muito legal, né? Isso é bacana, gente. Essa questão da arte de negociar, e quando a gente fala sobre comercializar um produto, um serviço, né? E essas estratégias de vendas, né? Que entra muito nessa arte da negociação, do ganha-ganha, ou né, qual é a vantagem que eu vou ter com essa venda, com essa compra, né? Desse produto. Isso é legal, que a gente vai entendendo até o que está aqui, né? Nesse slide, né? Que vender, muitas vezes, negociar, e antes de tudo, sempre fazer concessões, né? E as concessões estão justamente aí, né? Sobre o resultado que será imposto, né? Para ambas as partes, que vai ter que levar sempre a um acordo, né? Que é a venda de um produto ou de um serviço. No nosso caso, né, na área de logística, nós estamos sempre vendendo um produto específico, né, de uma determinada empresa, ou um serviço, né, que é a distribuição propriamente dito, quando a gente fala do segmento nosso de transporte, né, dentro de uma realidade também de comércio exterior também, né. Então, nós sempre estamos vendendo alguma ideia, vendendo algum produto, vendendo algum serviço, e esse aspecto da venda, né, é natural, né. Isso faz parte do ser humano, né? Vender uma ideia, vender uma opinião, vender aquilo que é o seu ponto de vista, né? A gente está sempre vendendo algo, e esse vender, por trás, tem a arte da negociação, que é justamente esse aspecto de saber abrir concessões para poder fechar um acordo, né? Pode ver que logo após a gente cita o vendedor, né? Ele deve conhecer alguns conceitos de negociação para poder atuar satisfatoriamente nessa área e obter aqui o sucesso que a empresa espera, né? Então é uma arte mesmo, vender, negociar, ambos estão interligados e fazem parte do processo dessa arte da negociação. Existem alguns desafios. Pode falar, Pró. Desculpa, antes só de você continuar, me lembrei da política da Casas Bahia, principalmente quando ela começou. Então, enquanto foi numa época que a inflação estava lá em cima, né, e ninguém tinha condições de comprar à vista. E quando todo mundo pedia e solicitava à vista, ela deu a possibilidade das pessoas, principalmente da classe mais baixa, comprar com aqueles carnezinhos, né, parcelar em 10 mil vezes uma geladeira e coisas assim. E outra política também que ela, se a pessoa tinha nome sujo ou não, ela concedia esse benefício, desde que não deixasse atrasar. Então, se a gente for estudar a parte de negociação da Casas Bahia, a população em si, mais, vamos dizer assim, pobre, acabava e tinha aquela preocupação, não, eu não posso até ter o nome sujo, mas eu não posso deixar atrasar a Casas Bahia para sempre ter crédito lá. Então, olha a filosofia que eles foram de contrapartida a todas as empresas, né, vamos dizer, do ramo daquela época. Tanto que tem até um estudo de Harvard que da Casas Bahia, por que ela deu certo indo contra todos os princípios da economia. Justamente essa parte, né, de, olha, eu te dou, mas você também tem que me dar algo em troca, pagar em dia, né? Não deixar
de honrar com seus... com as suas responsabilidades. Eu te parcelo em quantas vezes você quiser, 10, 20, 30 vezes, mas desde que você me pague em dia. Então, acabou, vamos dizer assim, mudando um pouco a parte de negociação nesse ramo. Show de bola, prof. Muito bacana. Eu até recomendo, né, de até aproveitando a deixa, como um bom leitor, eu recomendo vocês lerem a biografia, né, de Samuel Klein, que é o fundador do Casas Bahia, né? E ele trata esse case que a professora citou e é uma leitura muito gostosa, viu, gente? Você vê a história de um vencedor, literalmente. Uma pessoa que sai do nada, né? E realmente consegue, a partir de uma ideia, que é justamente uma proposta, né, de dar crédito à classe menos favorecida na época, gerar um case de tão grande sucesso que é a Casas Bahia. Então, Samuel Klein aí é um exemplo para nós, eu até recomendo mesmo, né, vocês lerem, né, essa biografia de Samuel Klein, que justamente mostra toda a origem da estrutura da Casas Bahia, né, que hoje está sendo tocada lá para o Michel Klein, né, e que mudou muita coisa, né, mas mudou por causa justamente dessa quebra, né, de paradigmas, de mercado, né, de perspectiva de empresa pequena, média e agora multi-empresa, né, então multimilionária, então isso terminou quebrando e ela se uniu também a outros grupos, mas a história é muito bacana. Esse case de sucesso é muito bacana, vale a pena, viu? Vale a pena mesmo. Vamos lá. Aqui eu vou colocar para vocês os desafios da negociação, mas no aspecto nosso, em casa aqui, né? Vamos sentar em casa, na área da logística, né? O bom negociador em logística. Quais são aí os desafios que tem que ter um bom negociador na área de logística? Em primeiro lugar, tem que ter uma visão sistêmica, né? Quando a gente fala de uma visão sistêmica, estamos falando de uma visão abrangente, né? De todo o contexto. A gente não pode olhar só para um lado, ok? A perspectiva da visão sistêmica é justamente isso, tem um olhar abrangente. Em vez da gente microgerenciar uma área específica, a gente macrogerenciar, a gente perceber um todo. Então, o primeiro aspecto, o operador logístico, para poder ter boa negociação, para gerar boas negociações, tem que ter essa visão mais ampla. A gente não pode só ficar focado em um ponto, tem que olhar um todo, ok? Segundo ponto é quebrar paradigmas. Não negociar da mesma forma que todos negociam. A professora citou um exemplo muito bacana da Casas Bahia, lá do Samuel Klein. Quando todos estavam indo numa direção, ele pegou foi para outra. Ele quebrou um paradigma existente da época. Ele deu voz à classe média, baixa, né? Ele deu voz a essa classe, deu confiança, né? Deu confiança, olha, a única imposição que a gente pede é que você não atrase o boleto. Deu confiança. E isso gerou o quê? Essa quebra de paradigma da época, porque na época não existia esse tipo de possibilidade de crédito. Então, a Casas Bahia veio com uma proposta diretamente para a classe C, né, que era uma classe totalmente aí um pouquinho discriminada nesse aspecto aí comercial. Ele deu crédito a essa classe, que ele um dia já pertenceu e sabia muito bem, entendia muito bem essa classe, deu crédito, deu confiança, fidelizou, quebrando todo um paradigma que existia na época. Então, um bom negociador, ele está sempre quebrando paradigmas. O paradigma é justamente repetir as mesmas coisas, fazer as mesmas coisas da mesma forma sempre. Como eu posso negociar de forma diferente, que possa gerar vantagem competitiva, né? Ali, a pessoa que eu estou negociando e que eu possa também sair, né, no lucro, possa ter os retornos que eu quero. Então, é sempre essa perspectiva, né, de ver por outros ângulos para que eu possa conseguir sair à frente, tá? Isso é muito legal, né? A gente tem que perceber isso. Liderar a equipe... Oi, pode falar. Então, a visão sistêmica seria o conhecimento, então, conhecer como de o sistema forma funciona. abrangente. Isso mesmo, de forma bom. abrangente. Literalmente, você lembra aquela questão lá da primeira imagem? Pesquisar com quem eu estou negociando.
no caso, vocês estavam falando muito de vendedor, né? O vendedor ele tem que conhecer o seu possível cliente. Quem é o meu cliente que entra na nossa loja? Por exemplo, meus produtos são para quem? Para jovens, para idosos, para crianças, adolescentes. Como que funciona a cabeça do jovem? Como funciona a cabeça do adolescente quando eu ofereço um produto? Então, ele tem que conhecer o seu público-alvo de forma bastante sistêmica, abrangente, entendeu? Falar, né, ele conhecer o que está ali desejando, qual é o tipo de moda no momento. Tem que conhecer de forma abrangente. Então, a visão sistêmica é essa visão macro, essa visão abrangente, essa visão estudada, né, ampla. E quebrar o paradigma é justamente isso, não seguir os mesmos padrões, ir além desses padrões normais de negociação para conseguir fechar, né, uma possível venda ou uma possível negociação que seja vantajosa para ambas as partes. Liderar a equipe é um dos desafios de um bom negociador na área de logística. Diferença entre poder e autoridade, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Existe nas empresas tradicionais aquilo que nós chamamos de autocracia, né? E autocracia não é mais uma referência, né, dentro do aspecto político de uma boa empresa, uma empresa bacana, uma empresa empreendedora, uma empresa inovadora. Essa questão do poder, né, no sentido de autoridade, isso já não é uma vertente de mercado mais. Então, liderar a equipe. Quando eu falo equipe, é esse sentido, né, de trabalhar junto. Eu não falei liderar grupo. Então, o aspecto, quando a gente fala de grupo, né, é aquela história, aquelas pessoas que estão ali, cada um tentando se destacar. Né? Quando a gente olha para a seleção brasileira ou para alguns times, quando a gente vê aqueles craques jogando, mas quando vê cada um jogando individualmente, fica perceptível que é um grupo de jogadores, não é uma equipe. Quando é uma equipe, um vai, né, contribuindo com o outro para que o resultado final aconteça, que é o gol. No caso nosso aqui, né, do bom negociador em logística, é isso, né? Eu vou contribuir com a minha equipe, cada um nos seus talentos, dons, virtudes, etc., cada um na sua posição, né, estratégica, eu vou contribuir, vou trabalhar esses talentos, essas posições estratégicas da minha equipe para que a gente possa chegar no resultado final. É diferente, né, daquele líder tradicional, aquele líder antigo, né, onde eu simplesmente chegava lá e colocava a imposição do que eu queria e acabou. Era a autocracia, eu mandava. Aqui, obedece quem tem juízo, manda quem pode, né? Aquele velho ditado, né? Então, é muito abrangente esse aspecto de liderar a equipe. Quando você só tem um chefe que ele só manda, ele lidera um grupo, ele não lidera uma equipe. E ele não é um líder, né, propriamente dito, ele é simplesmente um autoritário. Ele está ali impondo o que ele pensa, o que ele acha, o que ele acredita ser bom para a empresa. Isso não é legal em tempos modernos, em tempos globalizados. Não é legal, é um tipo de liderança que já está entrando em obsolescência há muito tempo. Promover trabalho sempre aí participativo, que é o conceito lá do bom líder, né? Ele provoca essa reação natural na equipe, né? De forma participativa. Não é qualquer um que pode administrar uma empresa, gente, é perceptível, né? Administrar, estar à frente de uma empresa, não é de fato para qualquer um. Então, se às vezes você, né, dentro da área de logística, não tem vamos dizer assim, essa arte, né, de estar à frente, você vai atrás de talentos, né, para que possam estar à frente da sua empresa. Isso também é saber ser um bom gestor em logística, né? É reconhecer cada um na sua determinada posição, é ser estrategista, né, dentro de um aspecto aí. Isso também é trabalhar um conceito de uma negociação propriamente dita no mundo corporativo, né? Por quê? O mercado hoje é 100% globalizado. Então, hoje não tem esse negócio mais de informação sigilosa, né? Não existe mais esse negócio de, eu sou detentor do conhecimento, a minha empresa é ímpar, a minha empresa é única, o mercado é meu, ele me pertence. Não existe mais isso, gente. Não existe. Quando a gente entrou no mundo da globalização, nós que somos da área de logística, principalmente que trabalhamos de forma global, trabalhamos com o mundo, né, em todos os aspectos, na distribuição, né, no mercado externo, a gente tem que entender
que nós estamos numa realidade de mercado onde as informações elas se espalham rapidamente, onde essa questão da minha vantagem competitiva pode ser também a vantagem da outra empresa. Então, eu preciso agregar um valor em cima da minha vantagem que é também de outra empresa. E se não for, ela souber que eu tenho essa vantagem, ela vai se adequar, se alinhar para que ela possa ter também igual a minha empresa. Então, hoje, esse aspecto do mercado, ele vai nos dando essa percepção que não dá mais para negociar de forma tradicional, onde eu tenho que ter vantagens, onde eu tenho que sair à frente, onde eu tenho sempre que ganhar. Porque quando eu estou pensando que eu estou ganhando, o cara está pesquisando, fazendo a lição de casa, que é pesquisar, ele vai perceber que tem outros parceiros que são melhores do que eu, no aspecto de negociação. Talvez não de produto, mas no aspecto de negociação. E aí, às vezes, eu vou perder por causa de pouco. Quantas negociações são no mundo da logística, né? A gente perde negociações, às vezes, por centavos, né? Porque centavos unidos, né, num aspecto geral, se torna milhões. Então, às vezes, nós perdemos negociações por causa de centavos, porque a gente não quer ceder, né? Ou a gente quer só sair na vantagem. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Hoje, o mercado é um mercado de globalização. E todo momento que a gente estiver negociando, né, a gente tem que perceber justamente isso, né? Que crise, né, pode e gera oportunidade. É o momento que nós estamos vivendo, né? É um momento oportuno de muitas negociações estratégicas, muitas mesmo. É um momento de muitas empresas saírem na frente, né, no mercado. É um momento de ter muitas percepções de ganho propriamente dito. É um momento de realmente sentar na mesa, né, e ter várias possibilidades aí de um ajudar o outro e ambos estar ganhando juntos. Então, o momento de crise também é um momento para negociar, para sentar, para alinhar, propriamente dito, né, os aspectos das partes interessadas, tá, gente? Oi. Só referenciando essa parte de líder, né, poder e autoridade, tem o livro O Monge e o Executivo, que deixa bem claro isso, né, o papel do líder, o papel do chefe, e esse crise igual oportunidades, né, um que você sempre comenta nas suas aulas é oportunidades disfarçadas. Também é outro livro que vem a calhar. Verdade. O Leonardo colocou para você dar um exemplo simples de negociação na logística. Então, Léo, tem vários exemplos, né? Mas vou te prender um exemplo bastante que eu vivenciei, né, no dia a dia. Eu estava numa multinacional chamada, na época, era Shell, né? A Shell ainda existe, mas está mais no mercado de petróleo agora. Agora virou a Raízen, né? A nível Brasil. E nós estávamos num aspecto de distribuição. Na distribuição, para fazer a distribuição da Shell, né, aqui no Brasil, em particular aqui na Baixada, né, aliás, no estado de São Paulo e na Baixada, a gente estava participando de um processo de licitação. O que a Shell faz? Ela abre, assim, tipo como se fosse, ela abre o sistema dela dizendo, olha, está aberto agora o processo de licitação para fazer a nossa distribuição em todo o estado de São Paulo, com foco na Baixada. Foi isso que ela fez. E aí as empresas começam a se apresentar. Olha, estou interessado, transportadora tal, transportadora Y, aí vai mostrando os seus interesses. E aquela que está atualmente, né? Porque o que acontece? Encerra-se um contrato, ela já abre a possibilidade, né, de outros entrarem, né, e fechar aí o processo de negociação. Foi isso que aconteceu. Eu estava, na época, nessa transportadora que era da Shell, propriamente dita. Nós tínhamos encerrado aquele ciclo, né, do contrato na distribuição, e o que aconteceu? Ela abriu para o mercado. Na hora que ela abriu para o mercado, e aí o mercado é bem agressivo, né, cada um vinha, né, com uma posição, e era tipo assim, centavos mesmo, quando eu citei aqui para vocês. Para fazer o KM rodado, dava R$1,20, imagine isso assim na época, né? Um KM 20, mais o fixo, mais o variável e tal.
e aí o pessoal, cada um dava o seu, né, o seu lance, e aí chegou um determinado momento que veio a contrapartida para nós, né? Olha, vocês perceberam daquele valor que tinha o fixo anterior, abaixou 50 centavos. E a proposta vocês querem assumir esses 50 centavos a menos para manter a distribuição, que já temos um possível concorrente de vocês, ou, né, ou vocês querem ceder para a outra parte. E aí sentamos na mesa para conversar. Olha, vocês sabem muito bem que estamos fazendo a distribuição com vocês já há 5 anos. De fato, a gente entende que o mercado mudou e que, infelizmente, não valorizou, mas a gente, né, perdeu no aspecto aí de frete, né, no aspecto de KM rodado e de fixo e variável. E, por entender isso, a gente compreende, de fato, que a proposta do nosso concorrente é muito boa para vocês. Porém, vocês vão entrar num mercado desconhecido. Eu sei que eles têm um grande poder de frota, a frota deles tem 5 anos de existência, a gente sabe muito bem, conforme eles apresentaram no portfólio. Porém, vocês sabem muito bem do excelente trabalho acima da média que fizemos nesses 5 anos. Se vocês pagarem para nós 25 centavos a mais dessa proposta, a gente gostaria, né, de permanecer com vocês e aumentaríamos a nossa distribuição para lá para Pampulha, né, uma realidade fora do estado, onde nós entregaríamos para você lá gasolina de aviação apenas com uma diferença mínima, saindo do estado. Então, a gente permaneceria se vocês aumentassem em cima dessa proposta 25 centavos, mas em compensação a gente oferece para vocês uma rota que a gente não tem costume de fazer com preço abaixo de mercado. E aí foi o momento de que pesou a negociação para o outro lado perder. Por quê? Nesse momento, ele analisou o nosso histórico de fidelidade, aí entra aquela questão, né, de parceria, né, ele percebeu que a gente foi um bom parceiro em 5 anos, e analisou a nossa proposta a longo prazo, percebeu, e aí analisou a rota que a gente ofereceu, né, referente à Pampulha. E ele percebeu que tinha pelo menos mensalmente, tinha pelo menos 3 viagens para Pampulha para sair aqui da nossa realidade de Cubatão, de gasolina de aviação para o aeroporto de Pampulha, e percebeu que o valor que a gente ofereceu era um valor interessante, mesmo sendo pouco. E aí perceberam que, analisaram assim, olha, a gente vai perder para uma parte, mas para um outro a gente compensa aqui e termina dando um crédito a mais, mesmo não lucrando, né, em grande escala na nossa negociação. Enfim, comercialmente, vamos fechar o nosso acordo para mais 5 anos. E aí fechamos. Você percebeu? Poderia simplesmente a gente entender ali que não era mais interessante. 50 centavos a menos no fixo e no variável, isso representa muito dinheiro. Representa muito dinheiro. Só que o mercado mudou. Lembra a visão sistêmica do operador logístico? Né? Você tem que entender que o mercado é global, né? Você tem que entender que você tem uma visão sistêmica, você tem possíveis concorrentes que vêm de forma agressiva. E aí, nesse momento, o que vai pesar? Vai pesar o momento do mercado, e acabou. Não tem essa história de ficar preso ao paradigma, não, que isso, a gente está ganhando X quantidade para fazer, a gente deveria aumentar a nossa carteira de resultados. A gente entendeu o momento que não era no mercado, não dava a gente ter a gente tem um cliente gigante como a Shell, que atrai outros clientes, porque é isso que aconteceu. Com a Shell, a gente fechou outras parcerias, porque a gente apresentava a Shell como portfólio. Resumindo, né, a contrapartida de reduzir o nosso lucro e manter a Shell, manteria a abrangência de outras carteiras de cliente, e ainda por cima a gente gerou ainda uma vantagem competitiva, que a gente ainda manteve ainda um pouco ainda a diferença do que a gente ganhava anteriormente. Né? E teve lá a outra rota que a gente fez, que eles tinham a vantagem, mas também a gente tinha lucro também.
Então, ficou ali quase que no empate. A gente teve uma perda ali de 20 centavos dentro do nosso lucro total, que representava um bom dinheiro. Mas, em compensação, a gente manteve a parceria com uma multinacional inglesa, por sua vez, manteve o nosso portfólio de imagem, né? Porque a gente manteve o nosso contrato, não perdemos, isso para o mercado se expande, não, tá vendo aquela empresa, aquela transportadora perdeu o contrato. Por quê? Não deve estar atendendo bem, ela não deve estar dando retorno, não deve ter frota nova, entendeu? A gente manteve. Então, todos esses itens que estão aqui do negociador teve que entrar na mesa na hora, entendeu? Visão sistêmica, quebrar o paradigma de aceitar que o mercado mudou, que não dá para repetir o mesmo resultado de há 5 anos atrás. Vamos ter que trabalhar agora para poder melhorar isso em outra empresa, oferecendo nosso serviço para outros parceiros que vão ver o nosso portfólio como uma multinacional, e entender que o mercado é global e que a crise que nós estávamos ali passando poderia ser para nós, de fato, um fechamento de crise ou poderia ser uma oportunidade. Então, transformamos aquele momento ruim, difícil, em uma oportunidade de poder manter um bom contrato e ganhar em outras parcerias, entendeu? Então, esse foi um exemplo, assim, bastante simples, mas que para nós foi muito significativo naquele momento. Léo, conseguiu aí Entendi, professor. perceber aí? Caramba. Então, às vezes, vamos dizer assim, é um jogo de xadrez. Tem que parar, pensar, analisar todos os pontos para poder você se posicionar, mover a peça na direção certa, entendeu? Porque senão você termina realmente saindo no prejuízo muito grande. Às vezes, se você for pelo lado emocional, simplesmente dizer, não, que isso? Você é doido. Vou perder 50 centavos dentro do meu lucro total. Chega, então fecha aqui e acabou. Aí você perde, às vezes, uma possibilidade de ganhar em outras situações, dependendo da empresa que você está fechando parceria. Entendeu? E nós ganhamos. Com esse contrato, a gente conseguiu mais 3 contratos, né, mais na frente. Porque a gente oferecia sempre o modelo do portfólio de 5, agora de mais 10 anos com uma multinacional. Era diferente já, né? Estamos 5 anos de um bom contrato, boa parceria, renovamos para mais 5 anos, e isso gerava um impacto positivo em outras relações comerciais. Conseguiram entender aí, gente? Estão me escutando? Maravilhosamente bem, professor. Muito legal. Ah, tá ok. Professor, só uma pergunta. Gerar vantagem competitiva seria na minha cabeça aqui seria, como pode explicar? Eu dar uma, como pode dizer? Eu dar um, se tu fazer isso daqui, tu vai ganhar isso. Seria isso? Não tem como explicar isso, só falando, né? Prof? Negociar, Léo, é algo que, vamos dizer assim, não é só racional, né? Mas tem várias coisas, entendeu? É um estudo mesmo, tá? A gente tem que parar, refletir, estudar de forma estratégica, analisar todos os pontos possíveis, entendeu? Então, é muito além de que simplesmente a gente pensar num exemplo assim tão prático, entendeu, Léo? É aquela imagem do início dos slides daqui. Estudar primeiro, depois sentar para um diálogo, para perceber, né? E depois, aí sim, tentar fechar a negociação. Então, é uma arte, entendeu? A gente desenvolve isso com o tempo. Lógico que dentro desse aspecto mesmo, entendeu? Depois eu vou dar alguns exemplos também de área comercial, de conviver com pessoas da área comercial, que eu achava muito bacana, que você vê, às vezes, a negociação de um contrato grande, ele se fecha simplesmente num almoço, ele se fecha simplesmente num café, né? Ele se fecha simplesmente, às vezes, num momento ali de descontração. E, às vezes, você nem usa muitos argumentos. Entendeu? Você só apresenta aquilo que você faz, aquilo que você realiza, aquilo que a empresa é de fato, entendeu?
E ali, num momento descontraído, num momento de ali simplesmente num bate-papo informal e que de vez em quando toca no formal, é que se fecha grandes negociações. Wellington, Pode mesmo falar, prof. porque numa negociação não existe uma fórmula matemática ou algo engessado, né? É muito do feeling, do clima que você sente naquele momento. Por isso que você tem que ir antes ciente do que você pode ceder e o que você não pode, porque tudo vai depender daquele momento. Não tem tempo para amanhã eu vou negociar ou decidir algo assim. E também aquela fórmula, igual ele estava tentando colocar, se você me ceder isso, então eu cedo aquilo. É muito daquele momento. É claro, né, que tem negociações que, igual você mencionou, é ali, tem negociações que às vezes pode demorar meses, né? Vai depender muito do que está se negociando e justamente desse clima que está ali naquele momento. Verdade. Eu até um exemplo para fechar, para entrar nos modelos mentais para negociação. Por exemplo, essa foi uma negociação que eu participei que teve vantagens competitivas, né? Na minha última empresa, ali na Petrobras, que eu trabalhava na área de planejamento, participei de um processo participei da mesa ali, né, do processo de negociação, não de forma direta, mas de forma indireta, de dar palpite, colocar a minha opinião e tal, porque eu trabalhava na área de planejamento, né, então é bastante estratégico nosso ponto de vista. Então, o que aconteceu? Aí foi um momento que foi negativo. A empresa, a gente sabe muito bem que a Petrobras, ela tem uma arte aqui na nossa região, Baixada Santista, de quebrar empresas, né? Porque as empresas de médio porte, empresas pequenas, elas querem prestar serviço para a Petrobras com uma sede no pote absurda. E eu passei um pouco ali pela BR, pela Petrobras mesmo, e eu percebi muitas empresas quebrando por causa disso, que elas vão com sede ao pote de prestar serviço para uma Petrobras, para uma Vale, né, para uma BR. Então elas vão com essa sede no pote. E é nesse momento que muitas empresas quebram. E nessa mesa de negociação, né, o que aconteceu? A empresa em questão, ela ia prestar um contrato para a Petrobras, um contrato de 3 anos, e foi feito lá a negociação, né? E nessa negociação, o que foi colocado para a nossa empresa, na questão de planejamento, porque quando a gente está em planejamento, o que a gente tem, né? A gente tem noção do HH, a gente tem noção do HH, é o hora homem trabalhado, né, gente? Quanto que isso representa financeiramente para a empresa. A gente tem noção também, né, dos custos variáveis, né, que são os custos de obra, né, propriamente dito, tudo aquilo que é decorrente do variável que geralmente cai, né, durante o período de contrato, que a Petrobras não assume como adicional. E também a gente tem noção também, né, sobre o que é o trabalho dentro da Petrobras. Uma obra que representa 3 anos, às vezes ela se transforma em 5. Uma obra que representa, às vezes, né, 2 meses, ali 6 meses, às vezes vai para 8 meses. Sempre é assim. Por quê? Porque eles têm regras muito rígidas, né, com aspecto de segurança e com outros aspectos também específicos, né, internamente. Por exemplo, se a velocidade do evento exceder a 70, a maioria das atividades dentro da Petrobras para. E esse HH, esse hora homem parado, quem assume? É a minha empresa, não é a Petrobras. Ela somente diz, por via de regra, por um quesito de segurança, a velocidade do vento acima de 70 não pode trabalhar. Tem um pessoal lá que fica linkado direto com o clima-tempo. Se, né, essa questão também da intempérie de tempo, os raios estão lá em Curitiba, foi sinalizado pelo clima-tempo que pode chover no período da tarde, aquele sol, a Petrobras ela libera o trabalho com restrição, e aí algumas atividades não vão poder trabalhar por causa do risco que tem de a qualquer momento, né, estar sob efeito. Chuva intensa,
não trabalha, só em algumas atividades. E tudo isso são o quê? São coisas que vão somando para a empresa que está pagando a mão de obra e sem um contrato concluído. Quando você fecha um contrato de negociação com uma empresa grande, eles querem o quê? Que você entregue para eles aquilo que você fechou com eles, né, na negociação, na mesa. Eles não querem saber quanto que você vai gastar. Eles querem. Os equipamentos que a Petrobras exige são equipamentos de alta ponta, de alta qualidade. Por exemplo, tudo que é de segurança é de alta ponta. Tudo que é da área específica é só sempre de marcas que possam ser realmente confiáveis, certificadas e aprovadas. Você tem que mostrar os certificados e as aprovações aqueles equipamentos e aqueles tipos de necessidades específicas, né, para aquela obra. Resumindo, aquilo que parece ser uma vantagem gigantesca é desvantagem. Na hora que ele me perguntou, eu falei, cara, eu passei no último contrato que eu tive com a empresa X aqui dentro, a gente simplesmente empatou, sobrevivemos durante essa quantidade. E aí ele falou assim, mas você acredita que não é vantajoso? Eu falei, eu acredito que não, sabe por quê? Porque, primeiro, a gente está pegando um contrato para 3 anos. Os caras querem que a gente contrate 500 pessoas. Qual foi a última vez que vocês contrataram 500 pessoas trabalhando em 2 turnos? Lembrando que à noite tem adicional noturno. Tem a periculosidade, né? Dentro do aspecto também aqui da Petrobras. Isso é um custo, mas aí vocês, quem sabe, vocês têm 22 contratos com a Petrobras em plataformas, a expertise é de vocês, mas a minha experiência diz que é um contrato muito arriscado, eu, na boa, não aceitaria nessas condições. E aí o gerente lá, né, carioca até, ele analisando pelos aspectos das parcerias que ele tem com a Petrobras, juntamente com o dono da empresa que a gente conhecia na época, ele falou assim, se a gente nos outros fecharam. E nisso que fecharam, gente, foi 6 meses. 6 meses depois a empresa estava perdendo, ou seja, estava tirando dinheiro de todas as plataformas que eles trabalhavam em pequenos contratos de inspeção lá nas plataformas, estava tirando dinheiro lá para poder conseguir pagar aqui. Por quê? Começou a ter greve, começou a ter paralisações, aquilo que era 200 funcionários era 500, folha para 500 com adicional periculosidade e hora extra para poder fazer o trabalho que estava atrasado, que não andava, tinha as particularidades de intempérie de tempo. Resumindo, imagine só a dor de cabeça que foi. 6 meses depois, a empresa Quinzé entregou o contrato, recebeu mais de 200 processos trabalhistas, né, e teve uma imagem extremamente comprometida com a Petrobras. Ainda até permanece com alguns contratos com ela, mas saiu daqui da Baixada Santista corrido, literalmente. Resumindo, o que faltou aí? Né? Faltou essa questão de entender o ambiente, né? A percepção macro, entendeu? Só olhou os números e ainda olhou de forma errônea ainda os números, porque não analisou números a partir do cenário, analisou o número a partir só do resultado financeiro. É um contrato de milhões, cara, vamos fechar. Mas esse contrato de milhões pode se tornar muito pequeno diante dos prejuízos, entendeu? E foi justamente essa percepção, né? E ficou mesmo muito comprometida a imagem, saiu em tribuna, saiu um monte de coisa da empresa. E isso foi muito ruim para a empresa. Tanto que foi, eu ainda fechei uma boa parceria, ainda saí no momento bom, oportuno da empresa, que eu já tinha decidido, né, ficar só na parte mesmo de lecionar, já estava cansado de lecionar e trabalhar no dia a dia, durante o dia na empresa, e à noite lecionar na ETEC, né, em outras realidades, e eu falei, chega. E aí eu percebi que o negócio ia realmente desandar, peguei, sentei com o gerente, negociei com ele, me dispensou tudo certinho, e consegui sair ainda sem sair no prejuízo, mas o resultado final eu já até sabia, eu conversei lá com o supervisor, com o gerente, a gente já até sabia. E aí eles tentaram sobreviver por mais 6 meses lá, até para fechar. E realmente foi um prejuízo absurdo. Então você percebe que depende de cada cenário sempre, viu, Léo? Negociação é uma particularidade que precisa ser sempre estudada.
nunca é igual na área de logística, né? A gente sempre fala que logística é isso. Cada dia é uma adrenalina nova, cada dia é um problema totalmente diferente. São bolas quadradas, é esse o termo, bolas quadradas que a gente tem que dar o formato correto. Então, todo dia é uma novidade, é um problema novo. Então, realmente negociar, é enfrentar sempre um problema diferente, ter percepções diferentes. Isso mesmo, podemos evoluir constantemente. Professor, alguma contribuição aí? Não, eu ia até perguntar para você se está finalizando, porque acho que falta 5 minutos, se pode passar aquela pesquisa. É isso mesmo, pode mandar ver aí, prof, contigo. A gente continua nos modelos mentais, que é muito bacana isso aqui, viu, gente? Os 4 modelos mentais para a gente depois avançar na parte mais comportamental do negociador. Olá, prof, é contigo. Ok, obrigada. Pessoal, estou mandando aqui no chat um link, eu não sei se vocês receberam pelo WhatsApp ou não. No meu projeto da tese do doutorado, eu estou pesquisando alguns cenários que a pandemia nos trouxe, dentre eles as aulas síncronas e síncronas, ou seja, as aulas ao vivo e as aulas remotas. E aí eu gostaria que vocês pudessem aproveitar agora para responder, são acho que 20 questões de alternativas para me dar esse feedback. O que vocês estão achando dessa modalidade? Qual que é a realidade que vocês estão vivenciando? Quem já fez, muito obrigado. Quem não fez, se puder me ajudar, eu agradeço. Se tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição também.